Pessoal, boa noite. Estão me ouvindo bem? Boa noite, estamos lhe ouvindo. Boa noite, sim. Tá todo mundo ouvindo direitinho, né? Tá bom o áudio? Tá. Boa noite. Tá falhando um pouquinho. Deu uma cortadinha na voz, eu pensei que tinha Eu acho que sido tá só chegando um para pouco mim. atrasado. Boa noite. Melhorou? Oi, gente, melhorou um pouco? Eu acho que tá chegando um pouco atrasado, tá um pouco cortado. Acho que pode ser a internet. Melhorou? Um pouquinho chiando. Eu vou tentar mudar bem que minha internet, ver se melhora. Pode ser a minha também. Professora, seu microfone está desligado. Eu sei, eu tô só tentando aqui conectar outra internet, só um minutinho. Enquanto a professora Catiana vai conectando o computador dela, vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre a importância, né, desse curso de auxiliar terapêutico. Esse é um curso que quem tem o ensino médio já pode fazer, né? Porque hoje em dia, gente, em sala de aula, a gente vê que a gente hoje enfrenta, como professor, enfrenta muitas crianças neuroatípicas, né? Que são crianças que têm algum déficit de desenvolvimento ou de aprendizagem, né? Crianças que têm algum tipo de transtorno, como, por exemplo, TDAH, autismo. Antigamente, né, na época em que a gente era criança, eu não sei se também pelo fato de não ter investigação como tem hoje, né, a gente não via tantas crianças assim, neuroatípicas em sala de aula, né? Contavam-se nos dedos as crianças que tinham algum tipo de transtorno, né, de dificuldade de aprendizagem numa escola.
E hoje a gente está se deparando com uma realidade totalmente diferente. Hoje são 2, 3, 4, Oi? 5. Oi, professora. Está ouvindo? Será que melhorou mais um pouco aí meu áudio? Melhorou. Então, só concluindo aqui o meu raciocínio para ela iniciar, né? São muitas crianças Eu neuroativas mudei aqui. e, e os professores, eles não se preparam, né? A maioria deles não teve preparo para trabalhar com essas crianças diversas. Então, estudem sempre se atualizando, façam esse tipo de curso, façam pós-graduações, Eu vou cursos de embora, viu? Eu tenho uma aula. Aqui, ó. que vocês possam se preparar para trabalhar com esse tipo de criança em sala de aula, tá certo? Professora, pode começar, tá bom? Fique à vontade. Será que meu áudio melhorou, gente? Ou tá cortando ainda? Melhorou. Melhorou? Porque tá desaparecendo tudo, tá sumindo, tá ficando escuro. E eu acho que é a internet mesmo. Mas aí eu vou colocando aqui, vocês vão me dizendo alguma coisa, tá bom? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Dá um ok aí, um oi. Sim, Porque eu não tô conseguindo. Tá melhor? tô ouvindo sim. Tá ok. Tá sim. Pronto. Gente, boa noite. Desculpa o transtorno aí da internet. É porque esses dias quente, quente, quente. Aí hoje, depois de 5 horas, formou um mormaço. E agora 7 horas começou a chover. Antes de 7 horas, choveu um pouco aqui. Eu disse, graças a Deus, meu Deus, que choveu. Só que, em compensação, alguns trovões, né? Essa questão das chuvas, não adianta que a internet dá aquela queda. Então, tá oscilando muito a internet. Até falei para a Valtânia que eu fiquei preocupada com a oscilação da internet, com os trovões e um pouco de chuva aqui. Mas eu quero que vocês me dêem o retorno se estão conseguindo me ouvir direitinho. Tá dando para me ouvir, não tá? Só dê um ok aí, por favor. Sim, né? Então, gente, pois vamos lá. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Como a Valtânia já antecipou, eu me chamo Catiana, para quem não me conhece. Sou professora, sou licenciada em Pedagogia pela UESP e tenho pós-graduação na área de Psicopedagogia e na área de Práticas em Educação Especial e Inclusiva. Então, assim, as duas pós-graduações que eu fiz foi realmente na área da inclusão. Então, não foi à toa, não foi só por falta de opção, né? Porque eu fiz minha primeira pós-graduação junto com o meu curso, ali, terminei junto com o meu curso, ali em 2011, 2012,
e depois, pela necessidade também que eu já sentia, né, já estava com alunos, né, atípicos em sala de aula, lá em 2015, 16, eu fiz a segunda pós-graduação, que foi na área de práticas em educação especial e inclusiva pelo IFP, aqui de Oeiras. Então, assim, assim, de certa forma, foi muito bom, desde essa época, adentrar nas leituras sobre inclusão, sobre essa prática, porque foi exatamente um pensamento lá atrás, mas com a visão aqui na frente, né? E que bom que muitos de nós procuramos lá atrás e estamos procurando agora essas leituras, porque vocês sabem e sentem na pele o quanto isso está dentro das escolas e o quanto a gente tem que estudar mesmo para entender o que acontece. É algo novo mesmo, é algo novo por quê? Porque antes a gente sabe, a gente entende, a gente estuda que essas crianças, né, sempre existiram. Crianças com algum transtorno, crianças com alguma deficiência, sempre existiu. Só que só a partir de agora, realmente com a facilidade, com a mobilização, com a conscientização, com a busca, é que chega realmente o papel, como diz a história, é que chega realmente o laudo. Então, assim, antigamente a gente sabe, né, nos estudos comprovam que essas crianças, elas não estavam dentro da sociedade por quê? Porque elas eram mortas. A criança que nascia com algum tipo de deficiência, ela era morta. Porque o que era que colocava lá antigamente, lá atrás, o que era colocado? Que ali era coisa do demônio, que aquilo ali não era coisa de Deus, aquelas crianças nascerem com alguma deficiência, então elas eram mortas. Então, assim, tudo isso é algo que vem de muito tempo. Só que agora é a questão mesmo do laudo, é a questão da família conseguir perceber, é a questão mesmo do estudo, é a evolução que vem acontecendo mesmo, mas elas sempre existiram, pessoas atípicas sempre existiram. Talvez muitos de nós que Professora, estamos nessa sala. Oi, professora, licença, é porque tem alguém com o microfone ligado, aí tá atrapalhando, tá chiando muito, tá atrapalhando a gente se Altânia, escutar. amor, desliga o microfone. Certo. Vou tentar silenciar aqui, pessoal. Certo. Eu vou compartilhar aqui com vocês na tela para a gente. Valtânia? Valtânia? Maria, por favor, microfone. Valtânia? Ela está na sala ainda? Oi, tô sim, Catiana. Eu quero Conseguiu compartilhar bem que a tela, mas eu quero ficar vendo. Tu Não estou vai, conseguindo. vai ver, tá compartilhando tua tela, viu? Aí tu vai ver numa abazinha menor. Quem tiver com a câmera ligada, tu vê. Talvez tu não esteja vendo, porque acho que quase todo mundo tá com a câmera desligada. Todo mundo, na verdade, só tem só você. Não, mas eu não estou vendo a tela. Eu não estou vendo que a tela eu estou partilhando. É porque ela tá compartilhando ainda. Tu, na verdade, Eu só estou vendo minha tela agora. pronto, agora tá no seu slide. Tu consegue ver? Boa noite. Você consegue ver? Eu só consigo ver essa tela aqui do meu computador. Só a minha do computador, não consigo ver vocês.
Certo. Mas pode ir baseado aí nos slides, é porque também o pessoal está com a câmera desligada. Mas aparece numa abazinha lateral, vai aparecer. Tu clica Pronto, então vocês estão vendo, Boa noite, meninas. vocês estão vendo o material, né? Sim. Sim, Catiana, a gente tá vendo esse material, viu? Pronto, então estão vendo daí, né? Sim, estamos vendo. Pronto. Então, gente, como eu estava falando, né? O que a gente precisa entender é que as discussões, elas são de muito tempo, realmente. Elas não são de agora. Gente, se minha tela ficar desse jeito, dá certo? Olá, tudo bom? Assim fica cortada, né? Ah, foi cortada, né? Certo. É que eu não estou conseguindo ver vocês e ver minha tela ao mesmo tempo, só a minha tela. Então, gente, Professora, essas compartilha só a discussões. tela mesmo para a gente ver que fica melhor. Eu estou fazendo isso. Não está saindo aí, não? Tá sim, tá bom agora. Estou fazendo isso mesmo, viu? Então, gente, vamos lá. Como eu estava colocando para vocês, o que a gente precisa entender é que essas discussões da pessoa com deficiência, elas não são de agora, né? O que a gente vai colocar aqui hoje? Realmente, essa discussão, essa pessoa com deficiência, de onde surgiu, por que surgiu, o que as leis trazem sobre isso, e a gente vai até chegar a essa questão desse auxiliar terapêutico. Quem é esse auxiliar terapêutico? Quem é essa pessoa, o que é que ele faz, por que que o autista tem esse direito, em quais situações, realmente, como a lei diz, como a letra da lei diz, o direito que esse autista tem a esse auxiliar mesmo, né, ou uma outra criança, ou uma outra deficiência que tem esse atraso no desenvolvimento infantil. Então, assim, como eu estava colocando, não é uma discussão nova, é algo que já vem há muito tempo dentro da sociedade. Agora, nós mesmos, nós profissionais, nós famílias, a gente não tinha esse conhecimento dessa discussão, né? Como eu estava colocando, antes as crianças elas não tinham direito nem de crescer. Elas eram barradas, elas eram mortas exatamente por ter uma ideia, né, onde se pregava essa questão de uma má formação, de ser coisa do demônio, coisa do diabo. Só que isso foi se quebrando com o tempo. Eu até costumo colocar, né, aqui tem muitos amigos meus de Jacobina, né, que eu até costumo colocar aqui em Oeiras, né, moro em Oeiras, sou de Isaías Coelho, mas moro em Oeiras há 19 anos. Eu até costumo colocar que aqui em Oeiras tem uma famosa fala de que as casas de Oeiras as casas mais antigas de Oeiras têm um quartinho no fundo nos fundos da casa. Aquele quartinho, entre aspas, era colocado como o quartinho do doido. Né, eles tinham essa fala que em Oeiras tinha, né, eles não tem mais, claro, tinha essa fala, entre aspas, né, o quartinho do doido, porque realmente as famílias que tinham uma pessoa que tinha uma deficiência, que tinha algum problema mental, tinha um quartinho separado na casa. Então, assim, são coisas que não é que a sociedade daquela época faria... Alguém falou comigo, gente? Não, né? Não é algo que, naquela época, eles faziam de propósito, ou por entender que ele tinha que ficar isolado. Não, porque era uma cultura mesmo. Era uma cultura, era algo enraizado, né, dentro de uma sociedade, e acabou-se, né, realmente ficando naquele formato, ficando aquele quartinho, ficando sempre uma pessoa que tinha uma família, as famílias têm um doido dentro de casa, tem um doido. Então, assim, tinha essas expressões. Claro que hoje não existe mais essa expressão, hoje a gente não fala mais com essas expressões, hoje a gente estuda, a gente compreende, e hoje, além das escolas, as famílias também buscam essa compreensão, tá bom? Então, assim, a gente vai estar conversando sobre isso e se reportando também a questão do autismo, né? O desenvolvimento a esse atraso mesmo.
Aqui no nosso CART, a gente colocou de cara, né? No nosso CART de divulgação, como vocês viram aí, e na divulgação que a gente fez, a gente colocou de cara a Lei Federal 12.764 de 2012, né? Que é uma lei que realmente ela não é nova. A gente está vendo aí, né? Ela não é uma lei nova. Ela é uma lei que já tem um determinado tempo, mas que a gente também muitas vezes não conhece. Eu quero assim deixar claro para vocês agora desde o início que a gente não sabe de tudo. Nós não sabemos de tudo, né, dessas leis. A gente ainda precisa ler muito sobre essas leis, mas a gente precisa estar lendo, buscando. A gente não pode estar parado no tempo esperando somente as informações, porque essa lei de 2012 e poucos de nós conhecemos essa lei, né? Que eu até coloquei a questão do apelido, né, que é usado como um apelido, né, da Lei Berenice Viana, 2012, que é essa lei de proteção aos autistas. A gente não vê muito uma lei específica para uma deficiência ou um transtorno, porque a gente tem também que diferenciar. Uma coisa é você falar na deficiência, outra coisa é você falar no transtorno. O autismo é o transtorno, a gente sabe, né? O transtorno do espectro autista, né? O autismo, ele é um transtorno. Por isso que tem TDAH, por isso que tem o TOD, que é outro transtorno, o TEA, que é como a gente chama o autista, né? O autismo. Então, o TEA, transtorno do espectro autista. Por quê? Porque ele é um transtorno, ele não é uma deficiência. A gente também tem que diferenciar as coisas. Então, assim, de cara, a lei federal aqui, como a gente colocou lá no CART, ele fala que a gente tem que ler também um pouquinho da letra da lei para compreender como é que está escrito lá. E não colocar o que eu acho que está escrito lá. E aqui tem, de acordo com a Lei Federal 12.764 de 2012, complementada pelo Decreto 8.368 de 2014, ficou determinado que a atuação do acompanhante especializado, onde a gente chama de auxiliar terapêutico, onde a gente chama de acompanhante, de auxiliar, de, é, de apoio pedagógico, tudo a gente chama esse acompanhante especializado. Ele coloca aqui nessa lei, juntamente com o decreto, que é obrigatório quando o autista apresenta dificuldades nas atividades escolares desenvolvidas. Olha só, é obrigatória quando o autista apresenta dificuldades nas atividades escolares desenvolvidas. É uma coisa que a gente tem que ler e esclarecer a questão da necessidade, né? Uma palavra-chave aí é a questão da necessidade. Por quê? Porque a gente vai ver aqui que uns teóricos, eles defendem a questão do nível do autista, nível 1, nível 2, nível 3, depende, né, da especificidade, depende do fechamento do laudo, e já tem estudiosos que não trabalham mais com essa questão do nível, né? E, enfim, mas o que é que a gente tem que compreender? Vai ter escritores que vai por uma linha, vai ter escritores e pesquisadores que vai por outra linha, e a gente não vai ter uma receita pronta para trabalhar com eles. Nós não vamos ter uma receita pronta, nós vamos ter que adequar a realidade dele, nós vamos ter que estudar aquela criança, entender para poder trabalhar com ela. Nós não vamos ter uma receita pronta, por isso que tem os estudiosos que vão para um caminho, por outro caminho, né? Enfim, a gente tem que entender que eles têm a necessidade. A criança, o TEA, né, o autista, tem a necessidade de um acompanhante ou ele não tem a necessidade. E isso é que vai ter que ser compreendido diante das nossas leituras, diante da nossa compreensão no dia a dia, em sala de aula, e é por isso que a gente colocou de cara aqui essa lei falando exatamente disso, né? Onde ele apresenta essa dificuldade escolar, cabendo ao profissional ministrar e intervir sempre que surgirem necessidades próprias no âmbito escolar. Pensando na necessidade, então a gente fez essa demanda dessa qualificação, né? Então, como a gente vê, né, o TEA, que é o transtorno do espectro do autismo, ou transtorno do espectro autista, do autismo ou autista, que é esse TEA que a gente vê, que tanto chamam. Então, ele é um transtorno. Transtorno não é deficiência. Transtorno é algo diferente da deficiência. Quando a gente fala em deficiência,
né? A pessoa com... Já existiu vários termos também, né? A gente sabe que diante dos estudos, crianças, a pessoa com necessidade especial, era um termo. Ele é especial, não. Dentre todos os termos, e vários termos de estudos, o termo que realmente, né, o último termo que a gente viu, as adequações diante dos estudos, foi realmente a pessoa com deficiência. Ela tem uma deficiência, então não é o deficiente, porque ele não é deficiente por completo, é com deficiência, não é aquele portador de deficiência, não existe mais essa questão de portador, ele não porta. Eu porto um lápis, deixo ele aqui, eu parei de portar. Peguei o lápis, eu porto esse lápis. Então, deficiência a gente não porta. Não é portador de deficiência também, não. Não vamos enfeitar as coisas. É pesado o nome deficiente, deficiência? É pesado, sim. Principalmente quem está ali passando o dia a dia, sentindo na pele, porque ninguém quer, minha gente, ninguém quer. É uma realidade? Todos nós estamos dentro dessa demanda? Estamos, mas cada família, cada um que tem, né, alguém com deficiência ou com um transtorno é que sente realmente na pele. E isso é algo que, se muitos de nós que estamos nessa sala, tivéssemos lá atrás buscado um laudo, talvez metade de nós tivéssemos um laudo, tivéssemos o neuro já tivesse detectado algo na gente também. Eu mesmo desconfio que se eu for, eu vou ser detectada. Enfim, por quê? Porque nós não fomos detectados na época. Lá atrás, a gente não se importava, não tinha isso, não existia isso, nossos pais, nós não buscamos, mas muitos de nós temos transtornos, temos alguma deficiência e não sabemos. Enfim, a gente foi se passando isso. Agora, hoje tem realmente algo, tem um olhar mais específico, que realmente, com o tempo, foi ficando mais visível. E as famílias têm um olhar. Então, assim, ninguém quer, nenhuma família deseja, né? E nenhuma família vai deixar as coisas acontecer de qualquer jeito. A gente tem que realmente buscar, a gente tem que compreender o que acontece e a gente tem que estudar muito, principalmente nós, profissionais da educação. Temos que estudar, e é muito, gente, sobre essa temática. Então, assim, o transtorno é algo, a deficiência é algo. A deficiência, quando a gente fala realmente, qual é o termo, professora? É a pessoa com deficiência. Esse aluno, ele tem deficiência tal, tal, tal. Ele tem uma deficiência, a deficiência dele é essa. Não, ele tem um transtorno, ele tem o TEA, ele tem o TOD, ou ele tem o TDAH. Então, assim, transtorno e deficiência são diferentes. A gente também tem que compreender isso aí. Então, assim, o transtorno do desenvolvimento, que geralmente é diagnosticado antes dos 3 anos. Então, assim, o transtorno, que é o TEA, que a gente está falando do autismo nesse momento, ele é um transtorno de desenvolvimento. Todos os transtornos, gente, quando a gente fala no autista, no TOD, que é o transtorno, né, opositor, o TDAH, que é do hiperativismo, os transtornos, eles são realmente voltados para a questão do desenvolvimento da criança. Né? Como ele é voltado para o desenvolvimento, ele, devido a muitos estudos e muitas pesquisas, os médicos, eles já conseguem diagnosticar, né, ali antes dos 3 anos. Mas tem um porém em tudo isso, onde hoje as coisas estão tão preocupantes e a gente precisa estudar mesmo quanto a isso, né, e compreender e sentir as coisas, que hoje a gente já vê laudos de crianças de 1 ano. 1 ano que eu fico assim até pensando, meu Deus, acho que não deu tempo nem a criança nem perceber, nem ser estimulada, nem ser desenvolvida para já aparecer um laudo de 1 ano, né? Com 1 ano hoje já existe o laudo. Por um lado, a gente pensa assim, será que é isso mesmo? 1 ano já foi detectado o transtorno, e por outro lado, a gente pensa que bom que foi detectado com o mais rápido possível, que bom que agora ele vai ser encaminhado para as terapias, que bom que ele vai ser desenvolvido. Enfim, né, são essas vertentes que a gente tem que compreender que não é algo fechado. Não é algo fechado. É algo que a gente tem que ir buscando os caminhos para se trabalhar.
Então, o que que compromete no autismo? Compromete principalmente a interação social associada à comunicação e apresenta padrões estereotipados e resiste comportamento. O que quer dizer tudo isso? É realmente quando a gente percebe que a criança ela tem vários fatores. Gente, não é só a criança não interagiu, é autista, não. Também não é assim. Ele tem que seguir várias características comuns para a gente começar a ter esse olhar. Não é uma criança, a criança não interagiu, é porque ele é autista, não. É porque não tem autismo, não, não é isso. Ali pode ser realmente questões do dia a dia, da vivência, pode ser algo que a criança ainda precisa desenvolver de acordo com a questão das interações quando ela é criança, porque geralmente a gente já percebe 2, 3 anos. Então, assim, comprometeu a interação social, a questão da comunicação, também não é aquele fato da gente dizer assim, meu filho tem 1 ano de idade, não fala nada. Mas isso é normal, porque cada criança tem seu tempo. Também não é assim. Existe algo dentro do desenvolvimento infantil que são características próprias da infância. Se a gente compreende, né, nós que somos leigos, né, na área da medicina, mas a gente estuda desenvolvimento infantil, da psicomotricidade, da questão motora, a gente compreende que a criança, quando está 6, 7 meses, ela começa a sentar. A criança, a partir dos 9 meses, começa a levantar. A criança, ela começa a caminhar de 9 meses a 12 meses, né, quando completa 1 ano, 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses. Mas aí chega a 18 meses, 1 ano e 6 meses, a criança não caminhou, não, aí tem gente assim, não, mas é normal, cada criança no seu tempo. Não é assim também. Não é assim, cada criança no seu tempo, porque tem um desenvolvimento. Se ela passou daquele padrão, que a gente não pode nem chamar padrão, né? Se ele passou daquela idade que nos estudos comprovam, tem que prestar atenção, tem que começar a ser observado. Passou daquela idade que os estudos comprovam, não aconteceu o desenvolvimento da fala, não aconteceu o desenvolvimento mesmo do caminhar, tem que ser observado, tem que ser comunicado, tem que ser, que geralmente o TEA, ele é diagnosticado por um olhar de um professor, que começa a observar e pede para a família buscar, insiste, né, de buscar o acompanhamento, de buscar um apoio, a rede de apoio mesmo, né, para buscar investigar alguns comportamentos, enfim. O que eu quero dizer com isso? Que não é algo pronto, fechado, e nem algo de uma criança só, né, que elas vão ter características próprias e que precisa ser observado diante da convivência, diante do que ela estuda, enfim. Além da questão da interação social, a comunicação apresenta padrões estereotipados. Hoje, na hora que a criança começa a caminhar na ponta do pé, é autista. Tem autismo, a gente já fica assim assustado. Porque, gente, é algo que a gente já até fica preocupado com as colocações, né? Tudo que a criança faz, ele é hiperativo, ele é autista. E não é bem assim. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente coloca, principalmente nós, profissionais da educação. A gente tem que ter muito cuidado com isso, tá bom? Então, assim, quando a gente coloca a questão do diagnóstico na idade, isso é muito relativo. Muito relativo. Por quê? Porque, como eu falei, hoje existe neuropediatras que eles já dão diagnóstico muito cedo, outros, eles dão um pré-diagnóstico, eles não fecham o diagnóstico, e eles tendem a observar mais a questão do comportamento, as interações com o passar da idade, para diagnosticar. Então, não é algo totalmente fechado, né? Então, sobre o diagnóstico, o autismo não possui um marcador biológico nem exame específico para diagnóstico, né? Para diagnosticar, é o que eu estou colocando. Ele não possui um marcador biológico, uma coisa certa, fechada. Não tem um exame específico para dizer. Por quê? Porque nenhum estudo hoje comprovou exatamente de onde vem o autismo. Para vocês terem uma ideia, assim, o quanto é difícil lidar, o quanto nós não sabemos e nós precisamos estudar, se debruçar mesmo para compreender, porque eles estão nas nossas escolas, eles estão chegando, estão nas nossas famílias,
né? E tem todos os direitos realmente adquiridos. E aí eles precisam ser trabalhados, eles precisam ser desenvolvidos como qualquer outra criança. Eles são crianças, né? Que a maioria estão diagnosticados na infância, ou eles são adolescentes, eles precisam ser desenvolvidos, mas para isso a gente precisa estudar primeiro. Então, assim, não tem nenhum exame que comprova exatamente, porque não se sabe exatamente de onde surgiu, por que que surge, por que que a família tem, por que que esse casal tem 2 filhos, por exemplo, como a gente sabe, como a gente tem casos, né, de casais que têm um filho, aí a proporção de outro vir, e se tiver o terceiro, a proporção ainda é maior, a probabilidade de também ser autista, de também ter o autismo. Então, assim, a probabilidade, a gente não se sabe, não tem nada comprovado, se é a questão consanguínea, não tem exatamente uma comprovação específica, se é a alimentação, se é a questão dos padrões de vivência de hoje, do dia a dia, se é algo nos cromossomos, não tem algo fechado, né? Mas tem toda a classificação desse desenvolvimento, desse atraso realmente no desenvolvimento, que é algo, né, que muito visível no TEA, é a questão do atraso de desenvolvimento. Mas se tantas crianças, tantos de nós não temos atraso de desenvolvimento, quantos de nós não temos dificuldade de ler um texto grande e depois entender o que é que esse texto está me dizendo, a gente não sabe. Quando a gente lê uma bula de remédio daquele tamanho, a gente nem consegue ler todo, na verdade, né? Mas quando a gente chega no final, a gente não sabe mais o que está dizendo, né? Então, quantos de nós não temos essas falhas? Mas a gente precisa compreender que existe realmente toda essa questão do atraso de desenvolvimento, mas que tudo isso é trabalhado, né? Tudo isso ele pode ser realmente, a gente busca meios para amenizar tudo aquilo. Existe cura? Também não. Não existe cura. Uma criança que ela é diagnosticada com autismo, a vida toda ela vai conviver, né, com esse diagnóstico. Mas não quer dizer que ela não vai deixar de desenvolver também N fatores. Então, assim, no Brasil, né, via de regra, o diagnóstico é feito através de observações clínicas, com os critérios, né, do DSM, que aqui é a questão do manual, né, do manual do diagnóstico, que ele é internacional, viu? Quando você vê essa sigla aqui, o DSM, ela é uma sigla internacional que fala dos diagnósticos, tá bom? E classificado por uma CID, né, que é a CID 10. Esse CID é o que a gente mais consegue ver nas escolas, né, quando chega um laudo ou uma declaração, né, um pré-diagnóstico das crianças, é onde vem esse CID, né, Classificação Internacional das Doenças, que é o CID 10, no caso aqui do autismo, a Organização Mundial da Saúde, Transtornos Globais de Desenvolvimento, que é o F84, que entra aqui dentro, sempre o F84 é onde vem os transtornos, aí vem F84 1, F84 2, e aí enfim, aí vai vindo outras questões junto, né? No caso aqui, o F84 são os transtornos globais de desenvolvimento, onde entra o TEA, né, o autista, onde entra o TOD, é o TDAH, e aqui, ó, o F84 0 já vem a questão do autismo infantil, o 0 é infantil, e aí vai mudando a nomenclatura, o 1, 2, o 3, enfim, a gente vai ver mais um pouquinho. O manual diagnóstico, como eu tô falando, que ele é um manual internacional dos transtornos, é um manual de mais de 200 páginas que fala sobre isso. A Associação Americana de Psiquiatria também traz, né, muito sobre essa fala. 299 o transtorno do aspecto autismo TEA, e aqui 299 o transtorno do espectro autista. Então, assim, ele coloca lá algumas nomenclaturas e algumas numerações para a gente diagnosticar, para a gente se aprofundar dentro desses manuais que ele traz aí para a gente. A questão da prevalência, né? O que diz a prevalência, né? A última pesquisa de prevalência na produção geral produzida pelo CDS, que está aqui a sigla, né, o Centro de Controle de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, ele encontrou uma criança com autismo a cada 68 nascimentos.
80% dos casos de autismo no Brasil não tem diagnóstico. Realmente não tem o diagnóstico, como eu estou dizendo, né? Não é algo novo, mas é algo que ainda tem muita dificuldade no diagnóstico. Por quê? E aí a gente vai já entrar nessa fala, por que a gente não consegue ter o diagnóstico rápido? A incidência, né, maior no sexo masculino, cerca de 4 meninos autistas para uma menina, que é outra questão que está sendo realmente estudada. Por que acontece mais nos meninos? Por isso que a cor é azul de prevalência, né? Exatamente por essa incidência e por esses estudos, comprovando que a cada 4 diagnósticos de menino, de 4 diagnósticos, a cada 5 diagnósticos, por exemplo, não, a cada 4 meninos, uma menina, né? Então, a maior, realmente, cerca de 4 meninos é diagnosticado para uma menina. Então, o diagnóstico é maior, realmente, em meninos. Então, por que a gente coloca que o diagnóstico, ele demora tanto? E aí a gente vai entender que a gente precisa compreender que, hoje em dia, a busca não só do diagnóstico, não só, é a busca realmente da saúde, a busca dos médicos, dos profissionais, por exemplo. Quando a gente precisa procurar um profissional da saúde, independente da área. Gente, vocês estão me ouvindo, então? Não. Tá Sim, todo mundo me ouvindo? sim. Ah, Sim. é porque eu não estou ouvindo vocês. Então, gente, quem quiser falar, tá bom? É só dar um toque e aí interromper. E aí, gente, quando a gente procura um médico, um especialista, eu vou procurar o ginecologista, vou procurar o psiquiatra, vou procurar algum médico. Isso gera custo, né? Custo. Por quê? Porque muitos de nós não temos plano de saúde, não temos condições para pagar um plano de saúde. Muitos de nós não conseguimos ter como fazer uma consulta particular e a sociedade em si, a procura pelo SUS dos profissionais que laudam, gente, é quase impossível você entrar numa fila para buscar uma consulta com o neuropediatra, né, ou o psiquiatra, né, ou o psicólogo para fazer o encaminhamento. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Que é muito difícil a procura exatamente pelo financeiro também. Aí a gente está lá na escola, muitas vezes, estou falando aqui mais pro lado da educação, né? Que já está na escola, ou então em casa. E a gente percebe, diante do que eu li, diante do que meu vizinho falou, o filho de fulano, eu observei que meu filho tem algumas características, meu aluno tem algumas características, meu aluno da ponta do pé, ele não fala, ele tem dificuldade na aprendizagem, ele não interage, ele não gosta de barulho, ele tem movimentos estereotipados, meu filho, eu vou observando. E aí eu vou procurar o profissional. Quem é o profissional? O neuro, né? O neurologista ou o neuropediatra, no caso das crianças. Quando eu vou procurar, primeiro de tudo, a gente nem procura o neuro. Primeiro a gente procura o pediatra, para depois o pediatra encaminhar, né, para especificidade, no caso aqui que a gente está falando do neuro. Então, assim, como que as famílias, né, vão ter condições de pagar esses profissionais? Porque a gente sabe quanto é o valor de uma consulta. E a gente sabe o valor de exames que são caríssimos. E pelo SUS, infelizmente, hoje ainda tem uma falha muito grande por não ter quantidade de profissionais, né, que atenda pelo SUS uma quantidade gigantesca de crianças que estão na fila, né, e pessoas que estão na fila esperando o neuropediatra, esperando o psiquiatra, esses outros médicos que possam estar agregando e trazendo, porque quem traz o laudo é o pediatra, é o neuropediatra. O pediatra, ele já faz encaminhamento, o neuropediatra ou o neurologista, ele dá o laudo realmente depois das observações, depois de alguns exames, depois de relatórios que eles pedem o encaminhamento, relatório de psicólogo ou relatório dos professores escolares. O que está acontecendo? Eles estão pedindo muito relatório do professor.
Na primeira consulta, ele pede logo o relatório dos professores, para entender como é o comportamento, porque muitas vezes o pai, a mãe, eles não conseguem relatar. Uns por não compreender como relatar o comportamento, o dia a dia da criança, e outros porque realmente não conseguem, não aceitam, que é natural demais, né? É difícil aceitar e compreender que minha criança, que meu filho pode ter alguma limitação. É difícil entender que meu filho ele não consegue interagir, que eu não consigo ficar com ele numa pracinha, que eu não consigo ficar com ele no futebol, que eu não consigo ficar com ele na rua porque ele tem dificuldade de interagir, porque ele não pode ouvir barulho. Não é fácil mesmo. E a gente tem que ter muito esse bom senso, a gente tem que ter muito esse olhar por entender que não é fácil para as famílias. E para a escola também não é fácil. E aí, como eu estou colocando, e aí a dificuldade é na busca realmente desse diagnóstico, porque a gente não tem como trabalhar com eu acho. Nós, famílias, nós, escola, não temos como trabalhar. Eu acho que ele tem isso, eu não posso fazer isso. Porque quando a gente consegue a consulta, como eu estou falando, a demanda é grande e os profissionais são poucos. Não é só o profissional, é a rede de apoio mesmo, é o SUS em si, a quantidade de pessoas buscando e pouco profissionais atuando naquela área ou naquela região, né, como acontece na nossa região aqui mesmo, na nossa própria região aqui, na região de Oeiras, Picos, essa região aqui da gente, e é porque Oeiras, Picos e Floriano são, entre aspas, ali um pouco as maiores cidades aqui, né, aqui próximo da gente, tirando Teresina, e ainda assim, a gente não consegue, pelo SUS, buscar uma consulta rápida. Tem crianças que passam um ano na fila de espera, buscando, né? E aí as famílias tentam, buscam, fazem um sacrifício para pagar uma consulta com o neuropediatra, que geralmente é R$ 400 ou mais, para buscar esse laudo, para buscar realmente ter a certeza ou não de que aquela criança tem um transtorno ou tem uma deficiência. Porque logo depois do laudo é que vem a compreensão e vem os encaminhamentos. E aí, professora, não saiu o laudo, a criança tem. Agora vamos para o encaminhamento. O que ele precisa? Geralmente eles passam a medicação, dependendo do caso, não é via de regra, tá, gente? Não é via de regra, depende do caso. Existe uma medicação que o médico passa para a criança tomar e os encaminhamentos para o psicólogo, para o psicopedagogo, para o TO, né, o terapeuta ocupacional, para o fisioterapeuta, muitas vezes para o fono. Então, assim, é uma rede. Não adianta você nós termos essas crianças, a gente ter, ou a família tem uma criança que precisa desse apoio e a gente não ter esse apoio. A gente conseguiu o neuro, conseguiu o laudo, mas a gente não tem como ter esse apoio, porque as políticas públicas mesmo, são fatores grandes. Precisa se trabalhar dentro das políticas públicas, buscar realmente dentro das políticas públicas, que não depende de um poder pequeno, mas depende do poder federal, estadual, municipal, que vem lá de cima, que existe exatamente já algumas leis específicas, mas que precisa se pensar nessas políticas públicas para realmente ter mais profissionais atuantes dentro da rede do SUS, né, do Sistema Único de Saúde, porque a gente precisa do SUS. O SUS é que é de graça. Então, a gente não tem quantidade de profissionais para atender esse público. E aí, o médico dá o encaminhamento. Ele precisa do psicólogo, do psicopedagogo, do terapeuta ocupacional, do fono. E, infelizmente, muitas famílias pensam que aquele papel, aquele laudo, é para entregar na escola. O laudo é, sim, para entregar na escola, para a escola compreender o que ele tem e entender como trabalhar com ele. Mas quando diz lá que a criança precisa de encaminhamento para o psicopedagogo, para o TO, para o fono, não é que a escola tem que se virar em ter os profissionais, não é assim. Psicólogo não é assim, muitas vezes a gente confunde. Aquele diagnóstico, aquele laudo é para a família compreender e buscar o apoio. Mesmo a gente sabendo que a gente não tem esse apoio, que muitas vezes as crianças vão à procura de terapias com o psicólogo, com o psicopedagogo, com os profissionais, né, esses multiprofissionais, e não consegue,
porque tem as sessões, tem uma organização. As sessões, elas teriam que ter 40 minutos, 1 hora, com a quantidade de crianças né, que atende pelo SUS, dependendo do centro, da organização. Criança tem um atendimento de 30 minutos. Por quê? Porque tem que reduzir para atender mais crianças. Dependendo da rede do SUS, não tem aqueles profissionais. Dependendo da rede, não tem como atender a todas, devido à demanda ser grande. As famílias não têm como buscar esse apoio particular, pagar as terapias, as famílias também não têm como. Então, assim, resumindo, o que acontece? Precisa-se realmente ainda se pensar muito, buscar políticas para esse atendimento, políticas públicas mesmo, né, do sistema de saúde, do SUS, para a busca, para as famílias terem esse apoio, né, porque realmente ainda fica muito a desejar toda essa questão dos profissionais para atender essas crianças, esses adolescentes, né. Então, aqui, a questão da causa também, voltando aqui para o nosso slide, o conhecimento científico sobre isso ainda está no estágio inicial, né? Não se tem nada assim concreto. A genética desempenha um papel importante no autismo, mas pesquisas estão sendo realizadas para encontrar outros fatores, como o ambiente, as interações geneambientais, infecções, fatores neurológicos, imunológicos e metabólicos. Então, assim, os cientistas realmente ainda buscam essas causas, mas não tem uma causa fechada, né? A gente não tem uma causa fechada, não existe nada, pelo menos até onde já li, né? Não existe algo realmente fechado sobre isso, tá bom? Gente, vocês estão me ouvindo, né? Ainda? Tá todo mundo aí? Sim, estamos ouvindo. Sim. Tá todo mundo aí ainda? Alguém quer fazer alguma colocação até aqui, gente? Tatiana, Oi? é a Marli. Meu menino, ele passa com a psicóloga e só com 2 sessões ele foi encaminhado para a neuropediatra em São Raimundo. E só com 2 consultas ela já achou que ele tinha autismo. E aí, com isso, ele foi pedir uns exames de tomografia do crânio, do coração, da cabeça, e não deu nada. Aí, através do exame, ela já passou um remédio Risperidon para ele tomar à noite, 0,5 ml. Só que na escola tem dias que ele está bem desenvolvido para fazer as atividades, tanto na escola como aqui em casa. Então, outros dias ele fica um pouco estressado, não quer comer, fica um pouco estressado com o pai dele, comigo, fala um pouco alto. Outro dia ele obedece a gente, outro dia não obedece. Outro dia, até na hora de tomar um banho, ele fica estressado, não quer banhar com aquela pessoa. Já outro dia está assim de boa. Aí a psicóloga também chamou muita atenção dela, porque eles só falavam toda vez na sessão em aviação, o que chamava a atenção, porque eles falavam muito extravios, em palavras repetitivas. Aí ela pediu para estar passando com a neuropediatra, como você falou aí, que às vezes a consulta é até cara. A consulta em São Raimundo eu paguei 600 com a neura, que veio de Teresina. Aí ela teve o retorno, tudo, mostrei, não deu nada. Aí ela deu um encaminhamento, uma folha, não para a escola, mas uma folha para me tirar 3 cópias, para a psicóloga, para a psicopedagoga e para a fonoaudióloga. Aí ele está fazendo acompanhamento com a psicopedagoga toda semana, uma vez. A fonoaudióloga não começou ainda porque ela está afastada do serviço, passou mal. E a psicóloga ontem estava falando com ela, eu digo, eu entreguei um papel para você do Júlio César, do meu menino, porque ele tem TDAH e falta de concentração. E a médica pediu para você estar acompanhando ele também, e você não está acompanhando. Eu lhe entreguei o papel, lhe expliquei do problema todo dele, está tomando medicamento, fala aí na folha. Aí ela disse, não, a partir da próxima semana eu vou começar a acompanhar ele. E, pois é, porque quando eu voltar, foi o que ela me pediu que levasse 3 relatórios de cada um do pessoal que estivesse acompanhando ele nas sessões, para saber se ele tinha autismo ou não, ou se era só mesmo a falta de concentração e a hiperatividade que ele tinha. Certo. Pois é, olha só o relato dela, né? Que lá no início, antes mesmo do diagnóstico, já foi passado para a criança
a risperidona, né? Que é o primeiro medicamento que a gente vê nos laudos das crianças, é a risperidona, né? É, lá no, voltando aqui para só um pouquinho, lá no início da minha fala, eu trabalho aqui em Oeiras, na coordenação pedagógica, na Secretaria de Educação. Próximo ano faz 10 anos que eu estou nessa função de coordenação pedagógica, né? E sempre meus estudos, né? Eu já lancei artigos, livros, são voltados para essa área também, né? Eu tenho um olhar, eu gosto de fazer leituras com esse olhar, né? E faço orientações também em outros municípios e também em municípios eu estou ajudando também nesse formato realmente da psicopedagogia, da inclusão, a essa ajuda. E aí, às vezes, as pessoas me mostram o laudo, né? O laudo, a medicação e tudo, e a primeira coisa que aparece é a risperidona, né? Como ela está colocando. A médica não tinha nem fechado o diagnóstico, já passou a risperidona, porque ele tem dia que está muito agitado, enfim. Realmente não é fácil mesmo. A criança, quando ela está muito agitada, a gente não consegue. O professor não consegue, a família não consegue fazer um trabalho, a gente fica realmente, a gente sai do trilho, porque a família não consegue manter sempre um equilíbrio, a gente sai ali do trilho, porque quem somos nós, seres humanos? Ou nós profissionais, ou nós família, a gente não consegue manter o equilíbrio sempre. E a gente não consegue, muitas vezes, compreender por quê? Porque aquela criança não consegue, não é porque ela não queira, ela não consegue manter o comportamento, entre aspas, adequado, que a gente chama adequado, que seria o comportamento quieto, um comportamento que senta, que obedece. Esse comportamento a gente diz que é adequado, né? A gente diz que é adequado. E que nem sempre é o adequado, né? É o padrão da sociedade hoje. O padrão da sociedade hoje é o quê? Aquela criança que senta, aquela criança que obedece, aquela criança que a gente fala, que escuta. E quando a gente se depara com uma criança que ela está no encaminhamento, muitas vezes ela não vai fazer isso. E aí a primeira coisa que os médicos façam, risperidona. Vai ajudar? Vai. Quem somos nós dizer que não vamos dar um medicamento para uma criança que o médico que estudou passou? Se ele estudou para isso e passou o medicamento, é a mesma coisa da gente ir no médico e passar o medicamento e a gente não usar. O que adiantou da gente ir no médico, né? Então, assim, precisa, sim. Eu não sou contra essa questão do medicamento, como ela colocou aqui sobre a questão do filho, né? Mas não tinha sido fechado, mas já passou. Por quê? Porque ele estava dando trabalho na escola, em casa, e ele é seletivo mesmo. Um dos sintomas dos transtornos é ter essa seletividade, como ela colocou. Tem dias que não quer tomar banho com uma pessoa, tem dia que quer fazer com outra pessoa outra coisa, então eles são seletivos. Mas ela colocou aqui a dificuldade, e ela colocou o encaminhamento para 3 profissionais, né, que ela está fazendo acompanhamento, e que bom que é esse o caminho. E é um processo lento mesmo, gente. Não vamos pensar e nem imaginar que uma criança ela vai desenvolver da noite para o dia, que é nenhuma criança. Não é a criança que tem transtorno, a criança tem deficiência, não. Qualquer criança, ela vai demorar o desenvolvimento, umas um pouco mais, outra menos, mas sempre observando, né, como eu falei no início, a questão dos estudos. Só que uma criança que ela já tem o diagnóstico, a gente tem que ter ainda mais cautela, mais paciência para o desenvolvimento dela. Por quê? Porque ela tem aquele transtorno, por exemplo, que a gente está comentando aqui. Se ele tem aquele transtorno, a gente tem que trabalhar mais ainda com ele, mais as terapias, mais ainda dentro do que realmente das observações dele. Se ele tem se o desenvolvimento dele é mais lento, eu preciso trabalhar coisas que estimulem o desenvolvimento. Se ele é seletivo das pessoas, eu tenho que trabalhar a seletividade. Se ele demora, se ele não consegue interagir, eu vou trabalhar mais ainda algumas formas de interação com ele. E vai ser mais lento? Vai, mas ele vai conseguir sim. Muitos deles conseguem sim. Essa questão da seletividade. Antes de entrar aqui, gente, nessa outra questão do autismo. Pode ser? Oi, Quem é é? Anaele. Eu trabalho na área que eu ajudo a minha mãe, né, na escola, e na nossa sala nós temos 4 autistas.
cada um em um nível diferente. A gente percebe que são níveis diferentes, comportamentos diferentes, é, cada um a gente trata de uma forma diferente, porque realmente cada um deles está em um nível diferente. Alguns têm dificuldade com letras, outro com números, outro com coordenação motora. E eu tenho uma criança que foi diagnosticada agora, que ela é exatamente igual essa mãezinha aí falou. Tem dia que ele quer fazer, tem dia que ele não quer. E o médico passou a medicação, só que ela entendeu que a medicação é apenas para dormir. E não é isso, entendeu? Eu entendo, agora que você explicou essa questão, eu vou até conversar com ela, porque realmente é complicado você chegar para uma mãe e dizer que a criança precisa daquele medicamento, porque até mesmo para ela ir no médico, para ter esse diagnóstico, ela teve muita negação, foi depois de muita conversa com muitas pessoas, e a gente percebe essa negação que a mãe passa, e que é natural, que se fosse com a minha, eu também acho que passaria pela mesma coisa. Só que eu sempre conscientizo minhas mães a importância de ter o diagnóstico cedo, para a criança ter a oportunidade de ter o tratamento, de ser reconhecida, de ter os seus direitos, né? Porque a gente vive em uma sociedade que, infelizmente, se não tiver um diagnóstico, a criança fica desassistida, a criança fica de lado. E eu vejo a importância e vejo o avanço de muita criança minha que, como faz o acompanhamento certinho, a gente vê esse desenvolvimento, a importância de ter o profissional da área. Infelizmente, é como você falou, o SUS precisa de mais médicos, né, na área, porque a gente vê muita necessidade. Infelizmente, as famílias não têm condições de levar aos especialistas que são necessários. Isso. Por exemplo, como ela está relatando, a questão do risperidona, da medicação, geralmente, no receituário, eles colocam de 12 em 12 horas. Pelo menos os que eu já vi é de 12 em 12 horas. A criança precisa tomar. E ele realmente, o médico coloca no sentido de dar uma tranquilidade para ativar as questões neuronais para a questão da concentração. Né? Então, assim, não é realmente um medicamento para dormir. Mas o que acontece? Quando a criança toma, dependendo da dosagem, né, do peso, porque isso aí depende do médico, quando ele passa, a criança tende a ficar sonolenta, tende a dormir. Então, assim, vai muito do organismo da criança. Quando é uma dosagem bem baixa, que ele passa de 12 em 12 horas, é exatamente para isso, para manter uma determinada tranquilidade e ativar questões neuronais para a concentração dela, né? O que a gente indica, né? Nós que trabalhamos mais nessa área do acompanhamento, da inclusão, lá da sala do atendimento especializado, quando a gente se depara com as famílias, o que a gente indica para as famílias é observar os horários. Por exemplo, se ele toma de 12 em 12 horas, que ela dê 7 da manhã e 7 da noite, se for o caso, a criança não fica muito sonolenta para dormir. Por quê? Porque 7 da manhã geralmente é o horário que vai para a escola, quando são menores, né? E 7 da noite já é o horário que ele tem passado o dia todo nas atividades e o horário próximo do horário dele dormir, dele descansar. Isso depende, que fique bem claro, depende muito da criança. Se a criança não ficar sonolenta demais, porque geralmente ele fica no início até o corpo e o organismo se adaptar à medicação. Mas isso vai muito da criança, isso é muito relativo, não é algo, mas a gente indica esses critérios, quando é de 12 em 12 horas. O que é que muitas famílias fazem? Eles dão, geralmente, 11 ou 12, quando a criança chega da escola. Tem famílias que fazem isso, quando chega da escola, para a criança ficar tranquilo o turno da tarde, que é o turno que a criança está em casa. Por exemplo, a gente já se deparou com essas situações. Pois é, uma linha assim muito tênue para a gente tratar com o pai e com a mãe, né? Porque a gente tem que ter toda a sensibilidade de entender tudo aquilo, todo o processo, né? Porque a gente que é mãe, a gente quer que os nossos filhos sejam perfeitos, que não tenham nenhum problema, nenhuma deficiência, nenhum transtorno, nada. Aí De fugir muito também daquela
Exatamente. Aí eu sinto isso, muito que as mães ficam fugindo. Só que eu sempre tento conversar com elas, entender o lado delas e fazer que elas também entendam não só o lado delas, mas a necessidade da criança, principalmente. Porque é exatamente isso que a gente está trabalhando e que é o que eles querem, né? O desenvolvimento deles. Só que tem que ser uma via de mão dupla, né? E de mão única, quer se dizer, e é muito complicado, porque a gente não quer machucar, a gente não quer chatear, só que muitas vezes, Até às vezes, a gente tem que pegar no pé. Professora, parece que a conexão da professora caiu. Oi? Estão me ouvindo, gente? Sim. Agora Voltou? sim. Sim, professora, agora voltou. É porque ela estava falando, não estava ouvindo, parece que estava cortando. Depois Ouviu ficou a fala dela? Depois ficou mudo, aí agora estamos ouvindo a professora. Pronto, gente, voltou. Tá normal minha fala, tá? Deu um ok Agora aí tá. para mim. Agora tá. Tatiana, agora tá normal. Gente, pois vamos continuar aqui, né? Qualquer coisa vocês vão pausando. Antes de projetar aqui, novamente, queria colocar para vocês, eu queria muito que eu vou estar anexando o arquivo, colocando o arquivo lá no grupo, que já é uma das atividades, a gente faz a leitura. Uma das atividades da semana que a gente vai estar passando aqui, que a gente vai estar colocando para vocês, é realmente a letra da lei. Nós vamos ler a letra da lei 12.764, porque a gente tem essa mania de não ler a letra da lei, o que que diz sobre isso, né? O que que diz essa lei, né, da proteção dos direitos da pessoa com autismo? O que que diz essa lei? O que que está escrito nessa lei? Então, né, eu tenho a letra da lei toda aqui, tem o arquivo dela, onde ele vai colocar aqui todos os artigos, todos os incisos, o que fala sobre os direitos. Realmente, só são 3 páginas, é curtinho o texto, mas eu quero muito que vocês façam essa leitura, que a gente vai discutir sobre esses artigos dessa letra da lei
encontro, tá bom? Outro detalhe, né, de vocês é que escritores, né, algumas pessoas que Não estamos ouvindo, professora. Pelo menos eu não estou ouvindo. Eu também não estou ouvindo, não. Tá cortando e agora acabou, foi tudo. Não estou ouvindo mais nada. Tá falhando. Não tá saindo, não. Acho que deve ter caído a conexão dela, pessoal. Vamos aguardar um pouquinho para ela reconectar. Oi, pessoal, boa noite. Enquanto a professora volta, eu vou entrar aqui com algumas colocações. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, primeiro eu queria parabenizar todos vocês que estão aqui nessa sala, porque falar sobre autismo, falar sobre esses assuntos, são coisas que realmente a gente nunca vai chegar e não vai deter um conhecimento total sobre esse assunto. Como ela falou aí, cada caso é um caso. Eu me chamo Gisele Soares, eu também trabalho na Faculdade Santana, tenho muito orgulho de fazer parte desse grupo. E queria pedir para vocês não perderem a paciência com a conexão desta professora aí, porque ela é maravilhosa. Assim, eu tiro meu chapéu como professora, tiro meu chapéu para ela, porque ela é maravilhosa, ela, assim, tem muito conhecimento sobre o assunto, ela trabalha justamente com esse público, e queria pedir a vocês que esperassem um pouco. Mas enquanto ela chega, a conexão dela retorna, eu vou falar aqui um pouco sobre alguns casos que acontecem e que eu sei que toda a cabecinha aí está cheia de pergunta, é, tem pergunta para fazer. Se a professora for parar para ouvir, ela vai ouvir, cada um tem uma pergunta a fazer, tem uma coisa a acrescentar, uma dúvida a tirar, porque às vezes, ou você é professor, está dentro de sala de aula com alunos que tenham o autismo, né? Ou em sua própria casa, como eu já vi mães que têm aqui nessa sala. E aí é um assunto novo, é um assunto que requer muito conhecimento, mas que cada dia que passa a gente vai buscando, vai tendo, cada dia que passa vai ser uma conclusão diferente e que cada caso é um caso. Eu tenho 27 anos de sala de aula e eu me deparei semana passada, com uma situação muito que depois, quando a professora voltar, eu vou querer que ela fale isso com vocês.
Mas só adiantando aí para a gente não ficar só olhando para a cara uns dos outros, né? Eu tenho, aqui no meu município, é chamado de professor de apoio, né? O que é, deixa muito conflitante esse assunto de cidade para cidade, porque quando a pessoa detecta que tem o autismo, o transtorno autismo, é, acha que não pode mais escrever. O que nós vimos uma mãe aí falando, não foi, mãe? Que às vezes ele faz tudo e às vezes ele não quer nada, que vai muito do dia em que a pessoa esteja. E aí, assim, a nossa sociedade ainda tem muito a crescer sobre esse assunto. É uma lei de 2012, mas que de lá para cá ela se expandiu realmente agora muito, 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 porque ela só é aceita em cada escola, no ambiente escolar, depois de laudado, né? Depois que a escola recebe o laudo, é que a Secretaria de Educação vai colocando, é, correndo atrás desses recursos, que é o professor de apoio, no caso, professor de apoio, como ela falou, vários nomes que são chamados. E eu conheço casos de autismos que não é necessário um professor especificamente de apoio naquele momento. Porque, às vezes, o que vocês acham? Vocês concordam comigo? Mas muitas vezes é confundido até com a babá, né? A mãe, ela não tem o conhecimento porque ainda não tem esse conhecimento, nem nós não temos direito ainda, né? Se a gente for estudar a lei a fundo, nós não temos esse conhecimento. E a mãe, às vezes, quer que o filho não escreva, que a APA, a professora de apoio, o terapeuta, o professor que está ali acompanhando, seja para escrever, para fazer as atividades por ele, e isso atrasa o desenvolvimento cognitivo da criança. Por quê? Porque ela precisa passar pelo TO, que é o terapeuta ocupacional. Na terapia ocupacional, ele faz atividades dentro. Ele precisa escrever ele precisa fazer essa terapia ocupacional que vai fazer com que a criança se desenvolva, principalmente no cognitivo, no lado do aprendizado do aluno. E muitas pessoas ainda confundem esse transtorno, que é o autismo, o TEA, confunde com simplesmente, ela é uma criança que é deficiente, ela não pode fazer nada, sendo que ela tem toda a habilidade para ainda escreverem, para escreverem e a escrever, às vezes, até uma terapia ocupacional. Ela precisa, eu falo enquanto professora, ela precisa de uma atenção específica. Catiana, quando tu quiser entrar, pode entrar, eu só estou aqui falando com eles enquanto você chega. Na hora que você chegar, você pode me interromper. Todo mundo aqui sedento por tua aula e aí tua internet está colaborando. Eu só estou aqui falando com eles um pouco. Quando você quiser falar, pode falar, viu? Então, Minha internet aqui hoje, eu vou dizer, deu trabalho. pronto, pode entrar. Eu só vou fechar aqui, dizer para todo mundo não saiam, porque essa aula é muito boa e a professora é muito, muito profissional no que faz, viu? Deixa eu só complementar um pouquinho sobre sua fala, sobre a questão do apoio. Eu sou Sim. professora, né? Aí, como eu falei para você, eu tenho 4 crianças, 4 níveis diferentes, né? Aí, esses dias aconteceu uma coisa que falou assim, mas disseram que eles têm que fazer a atividade na hora que eles quiserem. Eu disse, não. A criança tem que fazer na hora que ela quiser, acredita aquela criança que realmente só faz uma vez e que se não fizer naquela hora, ele não vai querer mais. Só que aí a criança que a pessoa estava acompanhando, disse, só que essa criança aí, ele não precisa disso, ele não precisa você ficar assim, tão assim em cima dele, porque depois ele vai ficar dependioso de você. Ele vai ficar assim, com aquela questão de sempre querer que ele faça tudo o que ele queira. Aí ele disse, por isso que eu estava até coloquei no chat a importância das pessoas entenderem o que é, como tratar, que cada um tem um nível, e acredito que até eu citei aí no chat, que cada nível vai precisar de uma metodologia diferente, né? A professora aí pode Já complementar. voltou, professora? Já voltou aí? Tatiana?
Eu acho que tá ok. Estão me ouvindo? Ah, tu pode responder aí, porque quando tu falta, eu tô aqui, viu? Tá ótimo. Pois você vai assumindo aí o posto, Não, mas que tô ela também é entendendo exatamente o que maravilhosa. ele está cedendo. Inclusive, deixa eu terminar com esse gancho. É, eu me espantei com. A gente tem casos, Catiane e os demais que estão na sala, a gente tem casos específicos de mãe que quer que a gente leve que a gente fica sendo babada, a criança, na verdade, é essa, o palavreado é esse, que a gente seja babada a criança, que não pode ter nada, que não pode fazer nada, que não pode sofrer nada. Que é um carinho que eu não entendo, que é só da escola para dentro, porque lá fora, em suas casas, a gente sabe que não é assim, não é verdade? E aí, eu me deparei, eu fui no hospital essa semana passada, eu me deparei com um caso que eu fiquei bastante assustada, porque, assim, quanto mais a criança é ocupada, faz a terapia ocupacional, ela tem mais condições de socializar com as outras pessoas. O início de tudo é na sala de aula. E lá no hospital eu encontrei com uma menina e ela estava, Catiana, com esse comportamento ainda de antigamente, como louca, o pai segurando. Eu perguntei o que é, porque o professor tem aquele negócio de perguntar e se sentir a dor de uma criança, né? A menina tinha mais ou menos de 8 para 9 anos, que é o público que eu trabalho, e ela agoniada, ela estava sentindo uma dor, ela não conseguia falar. E aí eu perguntei para ele por que ela não estava na escola. Aí ele respondeu, o pai respondeu que é porque ela tinha sido detectada com autismo em grau severo e que não precisava ela andar em escola. Isso me deixou muito triste, muito triste. Assim, meu coração de mãe, meu coração de professora ficou partido, porque ali, ela, como você falou no início, ela foi morta viva, ela está morta viva, porque existe essa possibilidade de ser detectada com grau severo e não poder estar na sociedade. Não. Vocês estão me ouvindo agora, minha gente? Dá para ouvir? Tá dando um ok para mim, gente. Dá sim, Tá dando para Catiana, dá para ouvir? ouvir, pode seguir. Tá sim. Pronto, eu vou tentando aqui, gente, porque realmente depois da chuvinha só foi uns pingos e aqui minha internet já tá péssima hoje. Mas, como Gisela está colocando aí, a professora Gisela é muito boa, a professora, também está aí segurando as pontas quando eu não consigo aqui na internet, tá, gente? O fé em Deus, nosso próximo encontro vai ser bem melhor. A questão da internet, eu então vou ter que buscar um meio, porque se estiver chovendo. E aí, esse questionamento de Gisele me deixa muito triste, essa colocação, porque realmente ainda existe esses casos, mas não existe nenhuma lei que proíba, né, a criança, em qualquer tipo de grau, em qualquer deficiência, a não frequentar a escola. Ela tem que estar na escola. O que é que os estudos hoje colocam no sentido de organizar a questão da rotina dessas crianças que têm um grau mais severo, dessas crianças que têm um desenvolvimento mais lento e que realmente dão um certo trabalho, entre aspas, pela deficiência, o que a gente organiza é a rotina. Aí é diferente. Por exemplo, uma Eu não estou ouvindo. Também não, acho que já travou novamente. Voltar aqui enquanto a professora tá, né? Acho que caiu foi tudo aqui. Pessoal, quando vocês forem falar com a professora, tiver alguma dúvida, alguma pergunta, vocês ativem o microfone de vocês. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Vocês ativem, porque não dá para ler o chat. Tem 22 perguntas, 22 participações aqui no chat. E não dá para acompanhar o chat, ainda mais que ela está com esse problema na internet dela. Então, gente, aconteceu. Eu, como professora de 27 anos que estou na sala de aula, fiquei muito triste quando eu vi
Eu tentei ajudar, porque ela estava sentindo dor, ela foi no hospital para tomar uma medicação, que ela estava com a garganta inflamada. E aí, nesse tempo seco, né, sempre dá isso. E aí, eu me incomodei com aquilo, e aquela menina, eu vi que ela tinha um, um problema, né? Que é o caso podia ser um transtorno, podia ser até uma deficiência mesmo. Mas me incomodou bastante quando o pai dela me disse que fez todos os tratamentos em São Paulo e que ela tinha sido diagnosticada com autismo severo e que tinha que ficar podada daquele mundo. Ela não falava, não tinha comunicação com a sociedade, nem com os pais, ela não falava. Tatiana? Ah, e aí isso me deixou bastante incomodada, me deu vontade de pegar essa lei e ir lá na casa dos pais e tal, assim, porque quando a gente é professor, a gente vê essa realidade, quando vê ela, principalmente ela distorcida, né? Porque a gente se preocupa muito em falar que meu caso é assim, meu caso é assim, mas quando a gente é educador, a gente tem que ver como um todo. Como a menina falou aí há poucos minutos atrás, eu tenho 4 alunos em sala de aula que são detectados como que tem transtorno TEA, do autismo. E cada criança, gente, cada um dos 4 que eu tenho em cada sala tem uma professora de apoio e cada criança tem uma diferenciação da outra. E esse negócio de forçar ela a escrever, realmente ela tem um problema de cansar. E eu aconselho a todos que estão aqui nessa sala, se tiverem oportunidade, se forem aluno de vocês, leiam o laudo, peça à escola o laudo de cada criança, porque cada criança é diferente uma da outra. Eu tenho 4 alunos, e dentre esses 4 alunos, cada um tem um jeito diferente. Um precisa de que a gente coloca ordem, outro precisa que a gente peça para escrever, um se cansa com facilidade de escrever, outro sabe muito bem uma coisa que vocês... eu sou professora formada de matemática, e uma coisa que eu já observei, não sei se com vocês também é assim, mas eles são muito bons de lógica, eles são muito, muito bons de matemática, de contar, gostam de números chamam a atenção. Tem alunos que se sentem desafiados, quanto mais eles são desafiados, mais eles gostam de fazer por onde ser desafiados. Então, eu aconselho a cada um de vocês, se são professores ou que estão aqui como alunos da Faculdade de Santana, quando vocês se depararem com uma situação dessa, vocês procurem ou para ser professor ou para ser o professor de apoio. E a gente está aqui nesse curso para isso, né? E eu aconselho a vocês a procurarem um laudo. De imediato, antes de você pegar um aluno, você tem que pegar logo o laudo para saber o que é que tem escrito antes, o que é que o professor falou antes, os professores anterior falou antes, ou até que o psiquiatra falou, né? Porque muitas vezes, minha gente, eu não sei se vocês concordam comigo, mas muitas vezes, na primeira consulta, foi falar, a mãe falou, na primeira consulta, o psiquiatra já detecta logo autismo, porque o pai, quando voltar a Catiana, pode falar, quando o pai já vai com o pré-diagnóstico pronto, ele já entregou, anda na ponta do pé, ele coloca tudo organizadinho, fileirinha, não gosta de desorganização, não gosta de socialização, não gosta de barulho, não gosta de estar no meio do povo. O pai já vai com um pré-diagnóstico, aí o psiquiatra já diz logo, já diagnostica logo como autista de cara. Eu não gosto, para falar a verdade. Para mim, é um conjunto, né, como Catiana falou e também Catiana falou, é um conjunto de terapeuta ocupacional, psicopedagogo, de professores também, pedagogos, e do psiquiatra, até chegar a um diagnóstico para dizer que é autista
ou não. E aí, de cara, já recebe logo o nome de autista, e agora está tendo, não sei se você, aí no município de você já chegou, uma medalhazinha, um colarzinho, que é para mostrar que ela tem transtorno, né? Que é um girassolzinho, um coraçãozinho com a foto dele e um girassol. E ali, tanto dá empoderamento para eles, para fazer o que quer na sala de aula, ou no contexto onde ele estiver com aquele colarzinho, ou também ele tem outra vertente que ele se sente discriminado. Não sei se já chegou aí para vocês esse colarzinho do girassol, que é uma ação social do CRAS, que coloca esse colar para diferenciar o aluno. Eu não sei até que ponto isso está ajudando. Vocês estão me ouvindo? Sim. Alguém aí já viu esse colarzinho de girassol? O colarzinho não, mas na minha turma tem uma criança que tem a pulseirinha com o nome autismo e o símbolo. Aí vamos chegar aqui em consenso, na concepção de vocês. Vocês acham que essa identificação, ela ajuda ou ela atrapalha? Quem quer falar? De um lado ajuda e no outro também não, né? Porque muitas podem se sentir. Você quer o quê? Pega o quê? Pega um pano. Não. Por quê? Não, não. Então, é assim, são pontos de vista, né? Professora Catiana, quando você voltar, você fala. E aqui meu celular também já vai aparecer que eu não estou mais chegando. Quando a criança tem. Nenhuma criança tem entendimento que aquilo é só para identificar que a criança tem, que ela, porque tem os autistas que são agressivos, não é isso? Elas batem e tal, nas outras crianças, basta chegar perto. É necessário nesse caso. Mas as crianças, como uma mãe falou aí, que ela é calma, que eu não sei se eu estou tirando conclusões ou dando a minha opinião, mas esse é o meu achismo. Mas, assim, no meu ponto de vista, no mundo que nós vivemos, que todo mundo gera problemas psicológicos, porque quando a criança tem ou um transtorno ou uma deficiência, não só sofre ela, não. Não sou ela que sofre, sofre ela, sofre a mãe, sofre a família Oi? inteira. Gisele, Porque fica tentando acertar. me ouvindo? Oi, entrou? Eu acho que sim, estão me ouvindo? Oi, aqui tá, entra, pode entrar, fica à vontade, querida. Ô, mulher, aqui o negócio tá difícil para Mas vai segurar. dar certo, vai dar Eita, certo, minha gente, a internet hoje não me ajudou de jeito nenhum. vai dar certo, todo mundo tá esperando. Vai, pode Tá falar. ouvindo, minha gente? Sim. 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 Tá ouvindo, né? Então, eu acho que Gisela com certeza, Gisela complementou e nos acrescentou, né? Nesse sentido principalmente da dificuldade das famílias, da dificuldade dos profissionais, de se adequar, de procurar, e como eu estou falando desde o início, na questão mesmo do estudo, do aprofundamento, porque mesmo tendo o mesmo CID, cada uma delas vão ter um comportamento diferente. E aí é onde a gente realmente tem que tentar buscar nos aproximar ainda mais do diagnóstico dos registros nesse sentido. Mas o que eu queria colocar ainda hoje para vocês, eu quero deixar muito claro quanto à questão da lei, porque a gente vai chegar lá na pessoa mesmo, nesse auxiliar, mas primeiro a gente tem que Travou de novo. Para mim, travou novamente. Para mim também. Vamos esperar um pouquinho, né?
Então, deixa eu continuar minha linha de raciocínio aqui, então, enquanto ela volta. É, quando a gente fala, quanto professor, a gente não é uma receita de bolo, né? A gente não tem ela pronta para como tratar, como fazer. Ainda não existe uma maneira, porque a gente sabe que o autismo eles têm as severas, como eu falei, tem os graus e cada um tem uma forma de ser, de agir, de pensar. Mas, assim, para nós, enquanto professor, a gente está ali 4 horas dentro da sala de aula com ele. Às vezes a gente erra muito enquanto professor, mas a gente erra porque a gente está tentando acertar, né? Porque é uma coisa nova, é uma lei nova, de 2012 para cá, e onde dá esse direito para o aluno ter um professor de apoio, né? Mas eu falo enquanto Oi? família. Pronto, entra. Eita, meu Deus, tá atrapalhando. Mulher, eu acho que eu tô mais atrapalhando do que ajudando. Não, porque tu Porque tem vai muito. e volta. Vai, pode falar. Aproveita enquanto ela tá boa, vai. Então, assim, eu queria deixar bem claro alguns pontos da lei hoje, gente, bem específico. Vou estar encaminhando para a gente fazer essa leitura, mas eu quero deixar alguns pontos muito claro aqui quanto à questão da lei, né? E um dos pontos que eu quero deixar claro é que ele fala que esse acompanhante, desde aquele trecho que a gente colocou na divulgação, é desde que tenha realmente, que demonstra aquela dificuldade. Mas tem um artigo específico que fala que comprovada a necessidade, que realmente que a gente colocou, que é o artigo 3º dessa lei, que ele coloca que é comprovada a necessidade desse acompanhamento, né? Ele tem o direito, mas comprovada a necessidade. E aí, a gente fica pensando realmente, a criança, esse adolescente, essa criança que teve esse laudo, ele comprova essa necessidade? Ele realmente tem uma necessidade desse acompanhante, ou a gente está buscando só porque está escrito na lei, que existe uma lei específica para, para garantir o direito do autista. Então, tudo isso são reflexões, não estou colocando que é certo ou que está errado, mas são reflexões que a gente precisa fazer. Alguma pessoa já comentou aqui hoje, e são casos que eu vivencio diariamente, crianças que têm um acompanhante, mas que a tendência dele é regredir quando ele já está. Eu vou. Júlio. Travou de novo. Professora, termina por hoje, tá bom. Ô, Júlio. Para com isso. A internet não está ajudando a professora. Eu estava lendo aqui no chat, enquanto a Catiana estava falando, uma pessoa da sala colocou assim, que esse, esse terapeuta de apoio, eu professor de apoio, tem que ter um curso. Mas, infelizmente, essa não é a realidade do Brasil, né? São colocados, eu não sei no município de vocês, mas são colocados, mas eu acho que é um caso geral, né? São tratados como empreguismo. Porque eu sou psicopedagoga também, e eu sou concursada há 26 anos, e eu peço para mim ser essa terapeuta de apoio, essa professora de apoio, e ninguém nunca me coloca como professora de apoio, porque acha que eu estando como professora de apoio, eu tô ganhando sem trabalhar, né? Infelizmente, cidade pequena, esse terapeuta, voltou, Catiana? Estou aqui, não sei se até que Pronto. horas. Não segura mais.
Pois Tá vamos caindo aproveitar bastante, minha que sai, gente. depois eu entro. E Vai, aí, minha gente, como a gente está colocando aqui, então realmente a lei ela é muito, ela tem muitos detalhes quanto a essa questão do acompanhante, né? De acordo com o desenvolvimento. E a gente tem casos de adolescentes que chegam aos anos finais, que era isso que eu estava falando quando a internet caiu, de que eles não querem mais esse acompanhante. Por quê? Porque eles sentem uma determinada vergonha de colocar como se ele estivesse dependendo daquela pessoa o tempo todo. Então, eles têm, entre aspas, uma certa vergonha, eles não querem, eles querem realmente ser independentes. Então, será que esse acompanhante realmente, até que ponto, até que idade, até que modalidade ela é importante estar ali próximo, né? Porque acaba que confunde-se as coisas, como Gisela está colocando. Ele precisa de uma formação para ele não fazer por ele, pela criança. Ele tem que ajudar, ele precisa buscar estudar como ajudar. E as redes, né, as escolas precisam dar apoio a essas pessoas que acompanham, a esses acompanhantes terapêuticos ou acompanhante especializado, como a gente chama, o apoio pedagógico, eles precisam buscar uma forma de formar esses profissionais. Para quê? Para realmente eles buscarem se especializar para aprender como lidar com essas crianças, como fazer esse trabalho de acompanhante. Porque a gente realmente não sabe. Pessoal, tem alguns microfones abertos. Vocês confiram aí para fechar, tá bom? Como a internet da professora está só caindo, quando ela voltar, a gente vê dela encerrar, e aí qualquer coisa, no dia primeiro, que é a próxima aula, ela estende um pouquinho mais para compensar isso, tá bem? Oi? Quem está falando agora? É tu, Gisele? Ainda? Pode falar, amiga. Não está segurando de jeito nenhum. Ela vai e volta o tempo todo. Professora, se a senhora achar melhor, pode, tipo, encerrar por hoje, por conta da internet, e aí, quando for na próxima aula, que é dia primeiro, continua essa e faz a outra, entendeu? Pode Isso, então passar. a gente teria que marcar um tempo a mais com eles, se eles preferirem começar mais cedo, não sei, a gente se organizar. Porque realmente está ficando muito quebrado, a gente não está conseguindo dar segmento, né? A fala, fica quebrando, voltando. Realmente está muito ruim, infelizmente. A gente pode começar, em vez de 6 horas, 6h30. O que vocês acham, pessoal?
Enrolou, estudar, não sabia, desenvolveu. Pode ser. Como é que ela está dizendo? Se ela dizer Pode Microfones ser. abertos. Eu não estou conseguindo silenciar os microfones, Isso, é porque melhor a gente continuar em outro eu momento. estou gravando a aula, né? E aí eu não estou conseguindo silenciar os microfones. Eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque às vezes o barulho que está no ambiente acaba atrapalhando a aula. vai formar APA, vai formar o quê? APA, lá, no chão, para descobrir a sílaba. Não, para dobrar, não. Isso, não é assim. Para descobrir a palavra. Ela já te chamou lá no quadro? Júlio, brau, Brasil. Não, escuta, deixa eu dizer. Você vai usar B com R, tá ouvindo? Aí depois, se tu quiser, vamos estudar B com R. Aí de B com R, tu vai formar outro nome. Vai você, assim, bri, bru. Aí tu pode formar, usar as vocais A, E, I, O. Amarrou. Eu estou tentando falar com ela, pessoal, no WhatsApp, para pedir para ela desligar, mas ela não está online. Marlise, o nome O filho dele? Não, filho dela. Toda vez que tiver tempo com a Ju, não é para ter preguiça, nem ficar despreguiçando e levantando, não. É para fazer o dever, viu? Ó, ela vai desligar aí, minha gente. Aí eu queria só reforçar aqui com vocês, porque ela é muito boa no que faz, no que fala. E, assim, tanto é que ela é minha colega de trabalho e eu estou aqui assistindo e tentando aprender um pouco, porque cada explicação que a gente recebe é uma ajuda, né? Então, eu queria pedir para vocês não desistirem, porque essa professora é maravilhosa. Quando o Valtônio marcar em outro horário, vocês entrem, porque é muito bom falar sobre isso. E se fosse até para a gente desabafar um pouco sobre um pouquinho de conhecimento que cada um tem aí na cabecinha de vocês, vocês também saberiam falar. Mas aí fica para a próxima, né, Valtânia? E marca para o próximo dia, e que eu sei que ela vai vir cheia do gás, porque quando ela é desafiada, ela gosta do desafio. Isso, a gente vai fazer o seguinte: quando for dia 1º, que vai ser a nossa segunda aula, a gente vai entrar um pouquinho mais cedo, tá bom? Em vez de entrar às 7, a gente vai entrar às 6h30, e aí ela finaliza, no caso, a aula de hoje, o conteúdo de hoje, e faz o conteúdo da aula mesmo do dia 1º. A atividade que ela disse que ia passar, uma atividade para vocês, né, da lei e tal, eu vou pedir para ela passar lá no grupo, que dá certo, né? Ela vai explicar direitinho como vai funcionar, e aí, à medida que vocês forem tendo dúvida, pode perguntar. Eu vou abrir o grupo para vocês participarem, eu não tinha aberto ainda, porque como tinha muitas informações, e às vezes a gente deixando o grupo aberto, as pessoas vão falando e as informações vão ficando para trás, e aí o pessoal acaba entrando e não vendo as informações. Mas, assim, eu disse a vocês, né, eu prometi a vocês no início que eu queria lançar uma promoção foi para vocês hoje. Então, gente, o que é? Como aqui tem muita gente nova, né, bastante gente nova que a gente ainda não tinha tido nenhum projeto, e a primeiro projeto que eles estão fazendo com a Faculdade Santana, eu queria, como forma de desejar as boas-vindas e também de fidelizar esse público, né? E também para estar dando bônus para os que já são nossos, que tem aluno aqui que já está na segunda pós com a gente, que já fez 3, 4 cursos com a gente. Então, assim, a gente tem que dar um mimo também, né, para esses nossos alunos, tem que fidelizar eles e fidelizar vocês que estão chegando para não querer mais ir embora. Então, como uma forma de gratidão, eu vou lançar uma promoção. A gente está com uma pós-graduação aberta, que tem tudo a ver com esse curso que vocês estão fazendo. A nossa pós que está em aberto, está nessa campanha, a pós de educação infantil e inclusiva. O valor dela, gente, é uma mais 10 de R$ 99.
E aí, como forma de fidelizar vocês, eu vou lançar uma 20% de desconto para vocês que estão participando desse curso. Então, quem está participando desse curso, vai ganhar 20% de desconto nessa pós-graduação. Então, ao invés de pagar R$ 99, vai pagar R$ 80. Uma mais 10 de R$ 80. A nossa primeira aula desse curso já vai ser domingo agora. Aí você vai e me diz assim, Valtânia, mas está muito em cima e eu não tenho R$ 80 para pagar essa inscrição daqui para domingo. Só que eu gostaria muito de fazer esse curso. Entre em contato comigo, fale comigo no privado, que aqui a gente ajeita de todo jeito, tá bom? Quem não puder pagar a inscrição agora, a gente dá um prazo de 20 dias, 30 dias para o aluno pagar a inscrição e a gente se ajeita. A casa é nossa, a casa é de vocês e a gente se ajeita do jeito que der certo. Quem estuda comigo sabe, né? Sabem que nós da Santana, nós não perdemos aluno de jeito nenhum, porque a gente procura ajeitar o aluno o melhor possível, para que ele possa ficar com a gente até o final do curso. Tá bom? Então, tá lançada aí a promoção. Eu vou botar o banner da pós lá no grupo para vocês, vou reforçar sobre essa promoção, como é que vai ficar direitinho, e aí, quem tiver interesse, é só falar comigo no privado, que eu vou passar as informações bem certinho da pós, já vai começar domingo, e quem tiver interesse já vai assistir a primeira aula domingo, tá bom? E se não tiver o dinheiro para pagar a inscrição agora, não tem problema, a gente bota a inscrição para o final de novembro, e assim por diante, o primeiro boleto para dezembro, e assim por diante. Tá bom, pessoal? Eu quero que vocês fiquem com a gente. Que esse seja apenas o primeiro Valtânia, dos projetos. Oi. Tá me ouvindo? Eu só queria frisar uma coisa bem rapidinho sobre essa temática que tu tá colocando aí, que agora em Oeiras teve um teste seletivo. Eu acho que muita gente viu a propaganda do teste seletivo, né? E muita gente não passou por ter uma pós. Quem passou foi quem tinha 2 pós. Acredita? Exato. Então, até fiquei assim, por quê? Porque hoje a gente achava que suficiente era uma pós, não é mais suficiente uma pós, no mínimo 2 pós, porque você acaba não passando um teste seletivo, porque você tem só uma pós, e hoje muita gente já tem 2 pós e acaba na sua frente, né? Exatamente. E o mercado de trabalho hoje, gente, é para quem está preparado. Antigamente, quem tinha um ensino médio estava preparado para ir para uma sala de aula. Daqui a pouco, quem tinha uma graduação estava preparado. Hoje, se você não tiver especialização, e como a Catiana disse, até 2, né, ou mais, você fica atrasado, fica para trás, né, porque está cada dia mais concorrido e é uma corrida que vence o melhor. Então, aquele que tem um currículo melhor, um currículo mais completo, que tem mais títulos, com certeza ele se sobressai melhor àqueles que não têm. Então, fica aí a dica. Quem não tem pós-graduação é uma ótima oportunidade, quem já tem uma, é uma oportunidade de ter a segunda. Né? Então, a pós em educação infantil e inclusiva, tá certo? Eu agradeço aqui a presença de todos vocês. Catiana, fica à vontade aí para encerrar. A gente combinou de voltar no dia 1º um pouquinho mais cedo, 6h30, para concluir, e a atividade você pode passar lá pelo grupo, mas se você quiser fazer as considerações finais, fica à vontade, tá bom? Fica à vontade. Pronto. Gente, pedir desculpas primeiro, porque realmente não depende de mim, realmente foi a conexão mesmo. Eu acredito que devido a um pouquinho de chuva hoje à noite, mas eu prometo para vocês que vou cumprir realmente. A internet tá de birra com a professora Catiana. Tá de birra. E a gente sabe que realmente são coisas que não estão sob nosso alcance, né, gente? Principalmente nessa época em que essa mudança de tempo, assim, repentina, né, acontece e não tem outro jeito. São coisas que estão susceptíveis a acontecer, mas vai dar certo, tá bom? Eu peço a compreensão de vocês, peço desculpa pelo ocorrido, mas são coisas que acontecem. Então, vamos nos despedir aqui. Desejo uma boa noite a todos. Vou colocar lá as informações direitinho do combinado de hoje, tanto da pós como da próxima aula, e a gente vai conversando pelo grupo. E qualquer dúvida que tiver, vocês podem entrar em contato comigo.
Depois também eu vou disponibilizar a gravação para o pessoal que não pôde assistir hoje, né? Alguns alunos tinham algum um compromisso, eu prometi que ia disponibilizar a gravação, aí depois eu vou entrar em contato também para estar disponibilizando essa gravação, tá bom? Boa noite, fiquem com Deus, e a gente vai conversando lá pelo grupo, tá bom? Tchau, tchau. Ei, matou o parceiro todinho, viu? Eu pensando, não, acho que ela não passou, não, que ela não me falou nada. E pra cair Mas, pois se tu não me lembra, ia ficar sem passar. Mulher do céu, fiz foi esquecer. E eu esqueci de te dizer que era para tu me lembrar. Na hora eu tava fazendo alguma coisa. Eu tava assistindo o celular. Não agora. Eu vou fazer agora, viu? Acho que dá tempo. Deixa eu não. Pode sair agora? Tá bom. Vou tirar. Onde é que sai aqui? Dois. Ela não fica